Olá, caros telespectadores da TV Mundo Maior e rádio ouvintes da Rádio Boa Nova. Estamos aqui com o programa novamente, um programa dedicado à compreensão dos transtornos mentais à luz da doutrina espírita. É João Lourenço que vos fala, eu sou médico e minha especialização é em psiquiatria e aqui vou trazer algumas experiências minhas nos meus quase 30 anos de formação, de formado, dentro da doutrina espírita e também dentro da própria psiquiatria, fazendo um paralelo naquilo que nos ajuda na compreensão do adoecimento mental e o que ele significa para a economia espiritual de uma pessoa que adoece e para aquelas que convivem com ela. Lembrando que doença não é para quem quer, é só para quem pode. E doença mental também é assim. Ninguém tem aquilo que não consegue resolver ou tirar proveito se não tiver solução. E nós estamos falando aqui também sobre a promoção da saúde mental. Tem como prevenir, tem como tratar, né? Mas a gente pode fazer algo antes da prevenção, que é a promoção da saúde mental. E aí vem a ideia de a gente poder falar sobre a mente vigilante, né? O que é esse tal de vigiar e orar a sua mente, né? Eu acho que tem muito a ver com a questão de você primeiro se conhecer, não no sentido de saber o que tem de errado com você, o que tem de bom. É saber como que você funciona, né, em termos gerais para um ser humano ou um espírito da esfera humana encarnado na Terra. Depois, em cima de como você sabe como que isso funciona no geral, qual é a sua maneira de usar todo esse sistema, né, biopsico, social e espiritual. E aí o mente vigilante é uma maneira de você poder estar se auscultando, fazendo uma autoscopia, se percebendo. E como é que a gente se percebe? Olhando no espelho? Não. Até porque o espelho mostra a nossa imagem ao contrário, né? Uma imagem enantiomorfa. Como que a gente se enxerga? É estando com as pessoas, convivendo com as pessoas, passando pelo dia a dia, sendo pai, sendo mãe, sendo filho, sendo vizinho, sendo professor, sendo tudo, né? E aí no dia a dia é que a gente vai aos poucos se enxergando. Por isso que eu digo, como uma espécie de uma anedota, né? Não fique sozinho, porque quem está sozinho está mal acompanhado. Não porque a gente não presta, é porque a gente não se enxerga. E se não tiver alguém junto com a gente não vai ter uma visão de nós. E esse tema de hoje, eu me inspirei no capítulo 150 do livrinho Fonte Viva, né? Que todo mundo tem em casa ou lê assim, em algum momento da prática espírita, vamos dizer assim, antes de uma oração, no Evangelho no Lar, antes de uma aula no Centro Espírita, né, e assim por diante. Lá na Cooper Casa eu tenho o hábito de ler junto com quem quer, né, algum trecho desse livrinho. E aí, num dia desse, eu abri a página desse aqui e achei interessante, pois o que eu conversei parecia um tema para poder ser dito aqui, né? É o capítulo 150 que fala sobre a oração do justo, né? Ele diz assim: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O Evangelho segundo Tiago, capítulo 5, versículo 16. Aqui uma curiosidade, né? Que Tiago não existe, né? Esse nome Tiago foi inventado. Na realidade, Tiago, o nome original é Jacó. É que como existia o Santo Jacó, Santiakov, acabou juntando e virou Tiago. O pessoal acha que a palavra é Tiago, mas não é. É Jacó. O Santo Jacó é que virou Tiago. E aqui nesse livro, nessa parte, nesse capítulo, ele fala sobre algumas coisas muito interessantes que eu vou fazer umas pontes aqui com a promoção da saúde mental. Ele diz assim, olha, considerando as ondas do desejo, a gente quer coisas, não quer? Em sua força vital, ou seja, quem não tem desejo está morrendo, né? Todo impulso e todo anseio constitui também orações que partem da natureza. O verme que se arrasta com dificuldade, no fundo está rogando recursos de locomoção mais fácil. Isso faz sentido, né? Há quem diga, até pela teoria da evolução, que as pernas surgiram da necessidade de andar no chão dos peixes, né? Ou seja, foi uma rogativa, né? De alguma maneira, do ponto de vista da esfera afetiva, ou seja, o que afetava aquele ser, ele respondia buscando satisfazer a sua necessidade. E isso é uma rogativa, né?
Foi um pedido feito à natureza, foi feito a Deus. Me dê pernas, né? E aí lembrando que o primeiro ser vivo no mundo que teve algum tipo de resposta afetiva era um protozoário, né? Uma ameba, conhecido como Leptotrix, que inclusive eu uso essa informação tirada lá da Evolução em Dois Mundos para falar sobre como nasceu a autoestima. Foi desse verme aqui, foi o primeiro ensaio biológico para a expressão material de um atributo espiritual, que é o afeto. O afeto que a gente fala, a esfera afetiva, não é só carinho, amor, essas coisas que a gente fala até meio piegas. Não, é a capacidade que o espírito tem de responder ao que o afeta. Então, a dor nos afeta, que é uma coisa instintiva, né? O medo nos afeta, que é uma coisa emocional, mas também compaixão, compreensão, carinho, dedicação, são coisas que só o ser humano é capaz de se sentir afetado por isso, né? Então, aqui nós estamos vendo aqui que desde sempre nós estamos rogando alguma coisa para sanear algo que nos afeta. Se não é para sanear, é para completar, para obter uma resposta afetiva, né? Ou seja, o que nos afeta. Ele continua. A loba, né? A mulher do lobo, cariciando o filhotinho, no ímbo do ser permanece implorando lições de amor que lhe modifiquem a expressão selvagem. Sim. Então olha que interessante. Não é porque eu tenho uma dificuldade que eu tenho que acionar o que eu chamo da síndrome da Gabriela, né? O que é a síndrome da Gabriela? Eu nasci assim, você sempre assim, né? Gabriela, é daquela música, né? Não, eu posso me consolar de que eu ainda sou muito instintivo, mas eu me disponho a ter atividades, pensamentos e sentimentos que me ajudem a crescer nisso, né? Então a loba é um exemplo disso. Ela é selvagem, mas quando ela tem filhote, ela tem aqueles primeiros rompantes afetivos do cuidar do outro. E que isso já prepara aquele princípio inteligente ainda a nível animal para uma nova esfera afetiva e que inclui não só cuidar da cria, né? Por instinto, e sim talvez se interessar pela cria por emoções, né? E ele continua. O homem primitivo, adorando o trovão, nos recessos da alma, pede explicações à divindade, de maneira a educar os impulsos de fé. Então, olha que interessante. Ele já veio do verme, passou pelo animal, chegou no hominal. E o hominal, ele vê coisas muito maiores, né? Tem capacidade de se admirar com coisas que os animais e amebas não têm, né? Então, quando ele vê o trovão, vê o raio, e vê a chuva, e vê o fogo, ele fica admirado. Então, ele até fala que a primeira vez que o homem filosofou na vida foi quando ele viu o sol nascer de um lado, aliás, se pôr de um lado e, curiosamente, aparecer do outro. Ele começou a questionar. O que é isso? Como é que acontece isso? De onde vem isso? Quem é que controla isso? Então, é os primeiros impulsos na qual ele estava querendo fazer uma ligação consciente com a causa primária de todas as coisas. Isso também é uma oração, né? Então você vê, se a minhoca ora, né? Se o lobo ora e os hominídeos oram, aí ele fala aqui, todas as necessidades do mundo, traduzidas no esforço dos seres viventes, valem por súplica das criaturas ao Criador e Pai. Sim, né? É meio que natural. Então, eu costumo, depois de ler isso, vou ler mais coisa aqui, depois vamos comentar, que não tem quem não está orando, né? Mesmo um ateu, né, que diz que não acredita em Deus, né, vamos dizer assim, ele está orando, né? Que quando ele sente fome de manhã e quer tomar o seu café da manhã, né, ele está orando. A fome faz ele buscar. Como ele acha que ele achou o pão que ele comprou na padaria, na mesa dele, como ele acha o café na prateleira que ele fez lá, ele acha que ele é que se proveu, né? Que ele está sozinho fazendo isso. Mas você já pensou? E eu faço isso com meus filhos às vezes, por isso que eles falam brincando aqui, pai, você está conversando com a bolacha, pai?
que às vezes eu fico olhando, estou pensando outra coisa, eu estou para comer, mas eu paro e fico pensando. Então ele acha que eu estou falando com a bolacha, né? Então o Gustavo fala isso, parece que está falando com a bolacha. E uma vez eu estava no supermercado e eu peguei uma batata e fiquei olhando para ela, fiquei pensando, mas que coisa fácil, né? Fiquei pensando, né? É só pegar e sair andando. Não tive que desmontar uma floresta, não é? Cavar a terra, arar, adubar, pegar a semente, esperar crescer, cuidar, brotar, né? Flor, sair a batata, quer dizer, a batata é terra, né? Sei lá, o exemplo não é tão legal, mas é só pegar e sair andando. Eu estava olhando a batata e o meu filho falou, pai, agora só está conversando com as batatas também, né? E isso é filosofar, é parar para perceber como as coisas são ricas, né? São fáceis, está tudo aqui. Alguém já orou por nós. Deu me entender? Porque o agricultor lá, quando ele comprou a terra e achou que ia plantar batata, ele não sabia que João Lourenço, pai do Gustavo, ia pegar a batata dele. Mas ele orou por mim. Não orou? Isso é que eu acho que é o poder da oração do justo que nós vamos começar a ver. Então tudo na vida, né, é fruto de uma oração, é fruto de uma rogativa a Deus, né? Até essas paredes aqui do estúdio, né, que vocês estão vendo só o cenário, né? As paredes estão aqui em pé por uma lei que a gente roga a Deus, né, que é a lei do amor, né? Os átomos, quando se unem, eles se unem por uma lei do amor, né? Não é uma coincidência matemática ou física, né? Átomos que têm mais elétrons doam seus elétrons para quem tem menos e eles se juntam. Quando eles se juntam, dois átomos ou mais formam uma molécula, que é uma outra coisa. Então, as pessoas, coisas e lugares estão todas unidas pela mesma rogativa, né? Que é a união, né? O lema, né, do Centro Espírita do Chico Xavier era esse: amar é unir. E aí a lei do amor é a maior rogativa que possamos fazer na nossa tomada de consciência quando somos elevados ao nível dos hominais, né? Não hominídeos, né? Somos hominais, animais que pensam e que sentem, né? E aí a gente consegue então ter o que eu chamo de oração consciente. Então vamos ler mais um pedacinho? Ele diz assim, olha, por isso mesmo, se o desejo do homem bom é uma prece, interessante, né? O propósito do homem mau ou desequilibrado é também uma rogativa. Então olha que interessante. Então, se eu estou desejando alguma coisa, não interessa se ela é boa ou mal, eu estou emitindo para o cosmos, né? E aí vem aquelas coisas que a gente ouve falar, né? Cuidado com o que você deseja, né? Ela pode realmente, a ideia pode se manifestar, né? E aí você fala assim, mas Deus deixaria que o mal se materializasse? Bom, eu não sou Deus, né? Eu já até conto isso, já contei várias vezes, né? Que eu já mandei um abaixo-assinado para Deus, pedindo para ele satisfações, né? Eu falei para ele assim, por que Deus que certas coisas têm que acontecer? Pessoas sofrem doenças, sofrem abusos, doente mental, câncer, acidente, guerra. Aí eu perguntei para ele, né? Para que essas coisas todas? Eu não perguntei por quê. Porque eu sei, né? Porque o homem está fora da lei do amor. Mas para quê? Né? Aí ele me respondeu, né? Sabe o que ele me respondeu? Ele disse assim, querida e amada criatura, sou o seu Criador, não lhe devo satisfações. Faça a sua parte, porque não preciso de você, mas eu conto com você enquanto você estiver ligado a mim. Aí eu enfiei o meu rabo que eu não tenho no meio das pernas e fui cuidar da minha vida e daqueles que me pedem ajuda. Por quê? Porque se eu sou do bem e faço uma rogativa, por que o outro que ainda não conhece o bem também não está rogando? A loba não rogava? O verme não rogava? Por que o homem consciente, talvez ainda sob o império do egoísmo e do orgulho, que é da natureza, da transição entre hominal e humano, não pode fazer uma rogativa, né? Pode, vamos ver o que acontece aqui. Ainda aqui, porém, ele diz, temos a lei da densidade específica. Aqui é começa interessante. Então, peraí, é uma rogativa, né? O homem de bem, e assim como o homem
mal ou equilibrado, desequilibrado, né? É uma rogativa, né? Mas aí tem a lei da densidade. Isso é uma coisa interessante. Por isso que a água não se mistura com o óleo, ou o óleo não se mistura da água. Se você mexe, o óleo sempre acaba subindo e a água fica embaixo. E então ele fala uma coisa interessante aqui. Você atira uma pedra ao vizinho e o projétil será imediatamente atraído para baixo. Isso é verdade. Você pode até acertar a parede ou o vidro, mas vai para o chão. Então é uma questão de densidade. Né? Você não atira uma pedra e ela continua voando. Só no Minecraft acontece isso, né? Você atira uma pedra, a pedra continua voando. Mas no mundo real, não. Né? Você deixa cair algumas gotas de perfume sobre a fronte do teu irmão e o aroma se espalhará na atmosfera. Que interessante. E por que você passa perfume em alguém? Porque você odeia? Né? Porque você não gosta daquela pessoa? Não. Você está tentando aliviar ela de alguma dor, de algum sofrimento. Então, no que você faz o bem, ele se espalha. Né? No que você faz o mal, ele tem peso específico, ele vai para baixo, ele não propaga. Então, olha que interessante. Se nós estamos falando de rogativa, qual é a rogativa que propaga mais? Né? A do homem desequilibrado ou a de um homem de bem? Né? Como a gente fala. Né? Qual será que é? E pensando em termos de atingir o objetivo, né? Se eu oro da maneira que uma pedra é lançada, não vai muito longe. Mas se eu oro de maneira de um perfume, no fronte de alguém que eu amo, essa prece vai longe e atinge um monte de lugares e pessoas. E aí que nós vamos ver como que isso pode promover a nossa saúde mental, através dessa mente vigilante, ou seja, não atire pedras, passe perfume. Vamos para o nosso intervalo e a gente volta já já para falar mais sobre isso. Até já. Fala galera do bem, sim, eu sou Marcelo Bispo e eu quero falar com você, Espírito em Jornada. A Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior também estão no Instagram. Eu falo pra você, você vai entrar no Instagram, digitar @TV Mundo Maior e @Rádio Boa Nova. E eu espero sim a sua curtida, seu comentário, porque lá existem conteúdos exclusivos, fotos de apresentadores. Mais do que isso, tem fotos de bastidores e tem uns posts de empoderamento espiritual que são maravilhosos. Agora é com você. Eu estou esperando as suas curtidas, os seus compartilhamentos. O que você está fazendo aí que você já não foi no seu celular para seguir a gente? Eu vou falar novamente. @Rádio Boa Nova e @TV Mundo Maior. Tô esperando as suas curtidas. Nos vemos na linha de chegada, meu Deus do céu, e tchau! Em 1868, Kardec lança Gênese, seu último livro. 3 anos após a morte de Kardec, uma nova edição de A Gênese é lançada. Em 1884, Henry Souce, o principal biógrafo de Allan Kardec, afirma que a Gênese que estava sendo distribuída não era a mesma lançada por Kardec. Em 2016, a diplomata brasileira Simone Privato viaja para a França e encontra provas que atestam a afirmação de Henry Souce. Em 26 de maio de 2018, a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, lança A Gênese, editada a partir do livro original de Allan Kardec. Adquira já o seu exemplar no site mundomaior.com.br ou no telefone 0 operadora 11 4966 5775. Entregamos para todo o Brasil. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova possuem desconto exclusivo. Você tem 1 minuto? Sim, 1 minuto para salvar uma vida ou para evitar um aborto. Em 60 segundos, você pode amparar uma pessoa em desespero. 1 minuto para muita gente pode não significar muita coisa. Para nós, pode significar a regeneração do planeta. Que tal nos ajudar? É só 1 minuto. Financie 1 minuto da programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Só assim,
A maior rede mundial de comunicação espírita pode atravessar esse momento de crise. Nossos custos com satélite, antenas de radiodifusão, profissionais de engenharia são altos, mas com 1 minuto de sua ajuda, podemos continuar. Com o mesmo valor de um lanche na maior rede de fast food do mundo, você financia 1 minuto de luz. Clube Amigos da Boa Nova, ajudando você a ofertar 1 minuto para salvar vidas, consolar corações e construir um planeta melhor. Novamente no ar, estamos aqui no programa dedicado à compreensão dos transtornos mentais. Estamos falando aqui sobre a mente vigilante e que isso significa estar num estado de oração. E nós estamos, por mais que a gente não pare para pensar e não pare para orar, pelo que nós estamos vendo aqui, nós estamos num estado de oração desde quando a gente era um leptótrix, quando a gente era uma ameba. Tudo roga a Deus, tudo roga alguma coisa, seja a princípio por necessidades físicas e psicológicas, e depois até por vontades ativas direcionadas ao crescimento espiritual próprio de onde você vive. E nós estamos falando aqui sobre que no momento em que a gente entra para o nosso momento hominal, que é a mistura de homem com animal, a gente pode ter a mente perturbada, e a mente perturbada roga. Então ela também está pedindo para Deus para ser conduzida, né, para o caminho do bem, do belo e do verdadeiro. E isso, muitas vezes, de maneira inconsciente. Agora, a gente pode fazer isso de maneira consciente, né? Então é quando a gente entra, conhece o poder da oração, da meditação, da rogativa ativa, como a gente fala, né? Porque é rogativa, né? Estou rogando ativamente, me colocando à disposição de Deus. Até porque algumas pessoas ainda acham que pode orar pedindo coisas. Não é bem assim. Pode, né? Vamos dizer assim, em etapas anteriores de conscientização. Mas se eu já estou ligado a Deus em alta fidelidade, eu já não estou mais orando para Ele, pedindo coisas para mim. Ele já sabe o que é preciso, né? E já está mandando para mim aquilo que me é necessário, aquilo que me é bom. Então, para que você tem que orar? Para aumentar a minha capacidade de receber aquilo que Ele já está mandando para mim. É como uma espécie de passar um bombrilzinho para melhorar o contato da tomada, né? Do fio da tomada, do cobre, né? Tirar aquela camada de oxidação para fazer um contato melhor, né? E aí vem algumas coisas aqui falando, né? Nós estamos comentando aqui, né? Se o desejo do homem bom é uma prece, o propósito do homem mau também é, né? É uma rogativa. Então, o que separa um do outro? É a densidade do que ele faz. Ele comparou aqui a pedra que você atira no vizinho, é atraída para baixo, ela não sai voando. Eu falei até brincando, só no Minecraft acontece isso. Se usa perfume, ele exala, né? Ele sai para todos os cantos. Então, é uma questão de densidade. Ele dá até outros exemplos. Olha, você liberta uma serpente e ela vai procurar uma toca. Ela vai querer se esconder. Você solta uma andorinha e ela buscará a altura, né? Minerais, vegetais, animais e almas humanas estão pedindo habitualmente, e a providência divina, através da natureza, vive sempre respondendo. Isso é verdade. Então, quando eu converso com as batatas, né, ou com as bolachas, eu estou percebendo o quanto eu já não tenho que ter preocupações ordinárias na minha vida. O que é ser ordinário? Ordinário não é um xingamento, tá? São coisas que eu já não preciso mais me preocupar porque já está tudo provido. Eu não tenho desculpa para Deus ou para quem quer que seja, dizendo assim, não tenho tempo de rezar porque eu tenho que ver a terreno aonde que eu vou comprar, que eu vou ter que comprar para poder arar, para depois plantar, depois colher a batata, né? Então, é uma coisa interessante. E mesmo o trabalhador lá, ele também tem o seu tempo. Ele sabe o tempo de arar, ele sabe a melhor época do ano para plantar, e todo agricultor sabe que tem uma hora que ele tem que esperar, né? E isso, em alguns lugares, ou algumas culturas, virou até
mote religioso, né? Assim como se faz a festa da colheita, se faz as preces, né, para abençoar a plantação, né? E aí então a gente fica pensando, ou percebendo, né, como tudo está mergulhado numa grande energia, que nós podemos falar de fluido cósmico universal, e que ele reflete e repete, né, aquilo que você insere nele diante da tua capacidade de sentir e de pensar, né? Porque quando você ora, você está emitindo palavras que sejam, vamos dizer assim, e uma palavra, ela é sempre revestida de uma ideia, mas ela é totalmente recheada de um sentimento. E a rogativa, ela é densa em relação a isso, né? Muito mais densa do que simples palavras, né? É algo mais profundo, lançado ao longe, né? Como numa velocidade além da luz. Então, não importa se você é um mineral, um vegetal, um animal ou almas humanas, estamos pedindo sempre, né? E Deus está respondendo sempre. Ele diz assim: há processos de solução demorada e respostas que levam um século para descerem dos céus à terra. Sim, não é? Há quem acha que pode ir no supermercado e comprar fé, como se compra uma batata, né? Ou comprar o despertar espiritual, né, como se compra uma bolacha, achando, vamos dizer assim, que esse contato consciente com Deus é feito de fora para dentro. Não. Ninguém faz isso por nós e isso não acontece a não ser por nós, dentro de nós, de dentro para fora. Então, quando eu estou orando, eu estou aumentando o meu contato consciente com Deus. Que a princípio pode até ser pedindo coisas, no sentido de necessidades físicas e psicológicas, e mais tarde, num despertar espiritual, me colocando à disposição a Deus, querendo saber dele qual é a vontade dele sobre mim, só. E assim que eu me cair a ficha do que ele quer de mim, eu posso continuar rogando coragem, paciência, resignação, para atender à vontade dele, né? E com isso, não sei se dá para concordar com o que eu vou falar, é assim que você está promovendo a saúde através de uma mente vigilante. Porque o vigilante, quando ele fala de mente vigilante, dá a impressão que a gente está na noia, né? Olha o demônio, olha o espírito, olha o cara me conta, olha. Não, não é fora de você. Respeita o momento em que as pessoas se encontram. Você não precisa se associar a elas, mas talvez até diante delas fortalecer a sua ligação com Deus e quiçá talvez, no mínimo, por elas verem o seu comportamento, você ajudá-las a pensar, sentir e agir de outra maneira, que é a força do exemplo, né? Mas vamos continuar, ele continua falando aqui, ó. Então ele diz aqui: há processos de solução demorada e respostas que levam séculos para descerem dos céus à terra. Mas, olha que interessante, de todas as orações que se elevam para o alto, o apóstolo destaca a do homem justo como sendo revestida de intenso poder. Faz sentido. Por isso que tem pessoas que a gente achava que são, é um termo que se usou muito na Igreja Católica e que hoje a gente entende, né? Os pontífices, né? O que é um pontífice? É aquele que faz pontes, né? É o oficial das pontes, o que faz pontes. Então, quando muitas vezes a gente vai falar, ele é o sumo pontífice, né? Que é o Papa. Ele é o maior, é o que está mais perto de Deus, vamos dizer assim, que pode fazer essa ponte conosco. Então, o que você fica imaginando? E se eu pedir para o Papa rezar por mim? Eu acho que Deus ouve mais. Com certeza, tá? Agora, a rogativa dele vai chegar e a resposta vai vir. Mas se eu não estiver pronto para captar, absorver e elaborar, vai demorar mais um pouquinho, né? Que é o que ele está falando aqui, orar para aumentar a sua receptividade daquilo que Deus já está mandando para você. Porém, se um homem justo faz essa rogativa, ela vem com muito mais facilidade. Não só para ele, mas para alguém que ele ora. Aí você vai começar a entender por que existe médiums de cura, né?
mais eficientes do que outros, né? É em função dessa ponte com Deus, de estar mais próximo dessa magnitude divina através da prática da prece, da oração, que o torna capaz de ter cura. Porque o magnetismo animal é o mesmo, o ectoplasma é o mesmo, por que que eu faço andar e o outro não faz andar, né? Porque é uma questão de capacidade de aglomerar essas energias através do meu contato consciente com Deus, e que muitas vezes, dada a simplicidade com que esse processo ocorre, a gente nem percebe quem é que tem esse poder. Não sei se a palavra é poder, né? Mas quem tem essa habilidade. São pessoas muitas vezes muito simples, às vezes de pouca cultura, de pouco estudo, como a gente fala, e que você fala que tem um coração enorme, e que vive vindo pessoas na casa dela pedir para rezar por ela, né? Já não aconteceu isso com você? A gente não pede para a avó da gente rezar para nós, né? Parece que depois que a gente fica velhinho, né? Até me mandaram uma piadinha aqui no WhatsApp do turno da faculdade, uma notícia bem antiga, dizendo que um ônibus tinha, isso em 1935, que um ônibus tinha perdido a direção e tinha entrado numa casa e atingindo uma velhinha de 42 anos. Naquela época, acho que ter 42 anos era muito velhinha. Aí eu complementei assim. E o motorista era um octogenário de 57, que já devia estar aposentado e não dirigindo. Coisas da época. Naquela época, 42 anos era velhinho. Hoje, você falar que você é velhinho, você é processado, né? Bom, então, a oração do homem justo, né? Lembra que eu falei, né, que toda palavra é revestida de uma ideia, mas ela é recheada de um sentimento. E o homem justo é aquele que traz dentro de si sentimentos nobres, né? Então tem uma história que eu conto muitas vezes, pegando essa história da pedra, né? Eu já contei, vou contar de novo. Todo dia de manhã, uma pessoa muito mal-humorada abria a porta da casa, da sua chácara, olhava para aquele monte de mato, à luz do sol, e falava assim: que dia filha da mãe, né? E xingava até as borboletas, fica batendo essas asas aqui na minha frente, e pegava uma pedra e jogava no meio da mata, e falava assim: que morra, né? E jogava a pedra. E entrava para casa e continuava lá curtindo a sua úlcera gástrica, né? Bom, e do outro lado do mundo, um sniper, né? Extremamente hábil e ágil com a sua arma, né? E ele, todo dia de manhã, abria a porta do seu quarto, ia para o quartel e pegava a missão, tal e tal pessoa para matar. Ele orava e falava assim: que assim seja, né? E aí o que ele fazia? Ele ia ver quem era, ele estudava a vida da pessoa, descobria se era casado, se tinha filhos, se estava endividado, se não estava. E aí ele, sabendo a rotina da pessoa, sabia onde ele passava, armava o seu fuzil e pau, matava. É isso então que um dia ambos falecem, né? Morrem, né? E aí chega lá no mundo de lá, o São Pedro, né, vamos dizer assim, quem é que está lá, o mentor, chegou, chamou o cara da fazenda e falou assim: você teve uma vida meio de ermitão, né? Você ficou só fechado na fazenda, né? Você não fez nada de bom lá, né? Falei assim: não fiz nada de bom, mas também não fiz nada de mal. Fez sim. Nós contamos aqui, olha, na sua vida foram mais ou menos 1.235 pedras que você jogou. Tinha alguém me espiando? Jogaram, você via as pedras você jogando. Ah, vai me dizer que acertou alguém. Não, não acertou, tá? Mas o seu desejo, a sua rogativa que aquilo matasse alguém foi tão forte que tem um monte de espírito aqui que morreu de pedrada e acha que foi você. Eu não tenho nada a ver com isso. Olha, eu não sei como é que você vai se virar, porque você não tem nenhuma amizade aqui para te ajudar. Nós vamos te proteger e talvez nós vamos ver se essas pessoas que acham que foi você que matou, tentar convencer que não foi você. Tá bom, aí, como ele estava na fila de espera e sabia a história do sniper, ele falou:
Se eu me ferrei, imagina esse cara aí. Posso ficar vendo? Pode. Aí chamou um sniper. Aí o sniper falou assim, olha, eu vim aqui, eu sei o que eu fiz. Eu tenho aqui nas minhas costas, eu sei exatamente o nome, a quantidade de todo mundo que eu matei. E eu vim aqui pronto a, sei lá, se você quiser que eu seja o capacho do demônio, eu vou lá pro inferno agora. Não tem problema nenhum, eu sei o que eu fiz. A gente viu como que você fez. E a gente viu que a cada gatilho que você puxava, quantos dias de prece você não fez pela alma daquela pessoa. E que você, aquele inventário que você fazia das pessoas, a gente sabe o que você fez depois. Que você não desamparava a viúva, protegia os filhos, fazia depósitos que parecia do INSS, que ninguém sabia de onde vinha. Então, algumas pessoas que morreram por você estão com raiva de você sim, mas daquelas 352 que você matou, só tem 2 que não estão ainda com raiva de você. E as outras? As outras compreenderam, entenderam o que você fez e não estão com raiva. Inclusive, algumas delas estão aqui para te ajudar, elas estão aqui para te receber e estão dispostas, né, a ajudar você a fazer alguma coisa pelas outras 2 que ainda te odeiam. Você topa ajudar essas pessoas? Sim. Estou pronto e disposto a fazer isso. Então você vê que interessante, né? Cuidado com a sua rogativa, né? E não se deixe admirar, vamos dizer assim, pelas formas externas ou maneiras exteriores de como as pessoas expressam a sua maneira de se ligar a Deus, né? E nem estou falando de religião. Às vezes estou falando até da roupa, tá? E da cor do cabelo que a gente reclama que não é igual ao que a gente gosta. E aí ele diz assim, vamos continuar. Mas de todas as orações que se elevam para o alto, o apóstolo destaca a do homem justo, como sendo revestida de intenso poder. É que a consciência reta, no ajustamento à lei, que é a lei do amor, já conquistou amizades e intercessões numerosas. Quem ajunta amigos, amontoa amor. Quem amontoa amor, acumula poder. Você veja que interessante, que poder é diferente de força, certo? Uma pessoa se diz poderosa aqui na Terra porque ela tem capacidade de forçar os outros a fazer o que ela quer, e muitas vezes a nível da violência. O amor não, né? Aliás, uma frase feita, mas tem a ver com o que nós estamos falando agora, aqui, né? Só o amor constrói, né? Aí diz assim, quem ajunta amigos, amontou amor, quem amontou amor acumula poder. Aprende, assim, a agir com justiça e bondade, e teus rogos subirão sem entraves, amparados pelos veículos da simpatia e da gratidão, porque o justo, em verdade, onde estiver, é sempre um cooperador de Deus. Claro, né? Se você está ligado a Deus em alta fidelidade, está pronto e disposto a servi-lo, só quer saber o que Ele quer de você, você acha que ele vai ouvir mais o leptótrax, que só quer ter perna para poder sair da água? Não, ele vai atender também, você vai ter perna na hora que você puder, né? Mas esse moço aqui, ou aquela moça, ou aquele ser, ou aquele extraterrestre, ou neste planeta, ou nesse ponto do universo, aí não vai ter mais o que pensar em termos de ser humano, né? O que é ser humano, né? Que às vezes não é ter forma e corpo humano, é rogativa poderosa, né? Então, a mente vigilante é nesse sentido, tá? Que promove a nossa saúde mental. Porque ela promove a nossa aproximação com o poder superior, na maneira que cada um entenda, né? Deus, vírgula, na maneira em que cada um é capaz de entendê-lo. Porque o leptótrix também sabe que Deus existe, do jeito dele, né? A loba também sabe que Deus existe, do jeito dela, né? E o homem também. Mesmo dos hominídeos até o Senhor dos Anéis também sabe que Deus existe. E cada um se liga a Ele como é possível. Não é certo nem errado. No entanto, se você cultua como proposta de vida a honestidade, que não é honestidade no sentido de não roubar, né? Honestidade consigo mesmo, admitir que você não sabe tudo, ou seja, qual é o meu real tamanho e como que eu posso crescer, né? Mente aberta, para sempre buscar novos caminhos e novas ideias na sua vida. Nunca estagnar e achar que está pronto e acabado. Sempre haverá algo maior e melhor para ser feito. Honestidade, mente aberta e boa vontade para fazer diferente, ou para fazer coisas novas, ou para alcançar
mais longe. E aí, no final, essa postura, né? Honestidade, mente aberta e boa vontade é que tem a ver com o homem justo, né? Às vezes o pessoal fala, brincando, né, que na época em que as pessoas usavam calça estreita, né, o pessoal fala, puxa, Deus é justo, mas a calça daquela moça é mais. Não é justiça nesse sentido, porque o pessoal acha que o homem justo é o homem que vive em caminhos estreitos e difíceis. Não. Quando ele se propõe a fazer coisas diferentes, ele está se propondo a se contrariar. É a tal da porta estreita que Jesus falava. Não é estreita que eu tenho que sair esmagando meu nariz. Não é isso. É no sentido de eu vou fazer diferente mesmo que isso me incomode. E vou rogar, porque eu já estou, quando eu pretendo fazer diferente, eu já estou rogando a Deus. Eu vou rogar de maneira consciente para que Ele me dê força, paciência, resignação de conseguir sair de um hábito velho, que não é que ele é ruim, é apenas não me serve mais, para um hábito novo, né? Aonde eu vou estar podendo aumentar a minha capacidade de servir a Deus. Mente vigilante tem a ver com isso. Promove a saúde mental porque nos mantém no caminho do bem, do belo e do verdadeiro, sempre pronto e disposto a crescer para servir, né? Quanto mais você tem capacidade, mais possibilidade você tem de servir. E aí, não existe espaço para doença nesse ambiente. Então, o programa novamente tem mais 1 minuto, que a Bruna me acabou de apontar ali, ela faz assim para mim, né? Não é o número 1, nada disso, é que falta 1 minuto, né? E a gente pode, então, estar encerrando o programa agradecendo a Deus pela oportunidade do que nós estamos fazendo agora. Eu aqui sentado falando, você aí assistindo e alguém aí ainda rastejando como verme, outros ali sendo loba e alguns ainda vivendo e deixando viver da maneira que cada um entenda, porém é uma rogativa e Deus está respondendo. Agradecemos assim essa oportunidade e que possamos estar aqui na semana que vem com mais um programa novamente. Até lá!